Imagina só, um dos atores mais talentosos que Hollywood já produziu sendo confundido com um mendigo e expulso de um restaurante. Parece roteiro de comédia, mas foi a vida real de Nicolas Cage, um homem que já teve 150 milhões de dólares no bolso e viu tudo isso escorrer pelos dedos como areia fina. Entre castelos assombrados, crocodilos de estimação e casamentos que duraram menos que uma série do Netflix, a trajetória dele é de deixar qualquer um de queixo caído. Mas aqui está o que poucos param para pensar. Por trás de toda essa excentricidade existe uma história de superação que merece muito mais do que memes e piadas na internet. Cage não é apenas aquele cara dos filmes de ação dos anos 90 ou o rosto colado na parede do seu amigo sem você pedir. Ele é a prova viva de que genialidade e autodestruição podem morar no mesmo endereço, e que mesmo quando tudo desmorona, ainda dá para se reerguer com classe e talento de sobra. Neste vídeo você vai embarcar numa jornada que vai muito além dos bastidores de Hollywood. Você vai entender como um menino criado numa família marcada pela dor e pela arte se tornou um dos maiores nomes do cinema mundial. Ganhou um Oscar, perdeu uma fortuna, se casou 5 vezes e ainda assim encontrou um jeito de voltar com força total. Se você acha que já sabe tudo sobre Nicolas Cage, prepare-se para ser surpreendido. Se você quer entender o que faz Nicolas Cage ser quem ele é, precisa primeiro olhar para onde tudo começou. Nascido em 7 de janeiro de 1964, na cidade de Long Beach, na Califórnia, ele chegou ao mundo já cercado de arte por todos os lados. Crescer numa família assim é como aprender a nadar sendo jogado direto no oceano, você não tem escolha a não ser aprender a flutuar. O sobrenome Coppola por si só já carregava um peso enorme, afinal seu tio era ninguém menos que Francis Ford Coppola, o gênio por trás de O Poderoso Chefão. Mas a criatividade na família não parava por aí. Seu avô Carmine Coppola era um compositor renomado, seu pai era professor de literatura apaixonado pelo cinema europeu, e seus irmãos também seguiram carreiras artísticas. É o tipo de ambiente em que a sensibilidade artística não é um dom raro, é quase uma obrigação de nascença. Imagine sentar na sala de casa ainda criança e assistir filmes de Fellini e Nosferatu enquanto a maioria dos seus amigos via desenho animado. Foi exatamente isso que aconteceu com Nicolas, e aquelas imagens perturbadoras e geniais foram moldando dentro dele um artista completamente fora do padrão. A família Coppola não criou apenas um ator, criou uma visão de mundo única que mais tarde explodiria nas telas de Hollywood de um jeito que ninguém esperava. Todo mundo que admira Nicolas Cage de longe enxerga o talento, a excentricidade e os filmes marcantes. Mas poucos sabem que por trás desse artista extraordinário existe uma criança que cresceu convivendo com uma dor silenciosa e muito pesada. A mãe de Nicolas sofria de doenças mentais graves e passava longos períodos internada em hospitais psiquiátricos, deixando os filhos aos cuidados do pai na maior parte do tempo. Crescer assim não é fácil para ninguém, mas Nicolas encontrou na imaginação um escudo poderoso contra a realidade difícil que o cercava. Ele mergulhava nos filmes que o pai apresentava, nas histórias, nos personagens, como se aquelas telas fossem uma janela para um mundo onde tudo fazia sentido. É curioso como a dor muitas vezes é a matéria-prima mais poderosa da arte, e no caso dele isso ficou evidente desde cedo. O pai, professor de literatura apaixonado, foi o grande pilar da família e a maior influência intelectual e cinematográfica na vida do filho. Foi ele quem apresentou Nicolas aos clássicos do cinema europeu, quem alimentou sua curiosidade pelo mundo das ideias e que, mesmo com um salário modesto de professor, nunca deixou faltar estímulo cultural em casa. Aquele homem de princípios firmes plantou as sementes do que mais tarde se tornaria um método de atuação absolutamente único e inconfundível. Pensa bem na seguinte situação: você quer provar pro mundo que é bom no que faz, mas seu sobrenome já é famoso antes mesmo de você abrir a boca. Era exatamente esse o dilema de Nicolas Coppola, um jovem cheio de talento e vontade de atuar, mas que sabia que qualquer oportunidade conquistada seria automaticamente atribuída ao peso do sobrenome do tio.
Para alguém com o orgulho e a determinação que ele tinha, isso era simplesmente inaceitável. A solução foi tão criativa quanto inesperada. Ele foi buscar inspiração em dois nomes completamente fora do universo familiar. O primeiro foi Luke Cage, personagem das histórias em quadrinhos da Marvel, um herói de rua com força bruta e atitude. O segundo foi John Cage, o compositor vanguardista americano famoso por desafiar todas as regras da música. Juntar esses dois universos num único sobrenome já dizia muito sobre o tipo de artista que Nicholas pretendia ser. Essa decisão foi muito mais do que uma jogada de marketing ou uma tentativa de se esconder da sombra de Coppola. Foi uma declaração de independência artística, um compromisso público consigo mesmo de que cada papel conquistado, cada elogio recebido e cada fracasso enfrentado seria exclusivamente seu. E olha que essa postura de assumir a própria trajetória com todas as consequências é algo que qualquer pessoa pode aplicar na própria vida, seja qual for a área em que atua. A mudança de nome funcionou como uma virada de chave interior, e Nicolas Cage chegou aos sets de filmagem com uma fome de provar seu valor que poucos atores de sua geração tinham. Só que provar esse valor numa cidade como Hollywood, cercado de competição e julgamentos, exigia muito mais do que um novo sobrenome. Exigia um método, uma entrega e uma coragem que estavam prestes a aparecer de um jeito bastante incomum. Entrar em Hollywood sem padrinho é como tentar furar uma fila quilométrica sem usar o cotovelo. É difícil, é desconfortável e a maioria desiste antes mesmo de chegar perto da porta. Nicolas Cage não desistiu. Seus primeiros passos no cinema foram modestos, com pequenos papéis que mal apareciam nas telas, mas ele encarou cada oportunidade como se fosse a maior da sua vida. Foi assim que chegou ao seu primeiro papel de destaque em Valley Girl, em 1983, onde interpretou um punk rocker apaixonado e recebeu sua primeira dose de reconhecimento do público. O que já chamava atenção nessa época não era só o talento natural, mas a forma completamente fora do comum com que ele se preparava para cada personagem. Enquanto outros atores decoravam falas e ensaiavam expressões na frente do espelho, Cage mergulhava de cabeça na pele dos seus personagens de um jeito que beirava o extremo. Esse método de atuação intenso e visceral gera sua marca registrada antes mesmo de ele se tornar famoso, e foi isso que fez diretores como os irmãos Coen e Norman Jevison começarem a prestar atenção nele. A relação com o tio Francis Ford Coppola também rendeu oportunidades importantes nesse período, como papéis em Humble Fish e Cotton Club. Mas o que é interessante observar é que Nicholas nunca usou essas portas abertas pela família como muleta. Pelo contrário, ele sempre chegou aos sets disposto a surpreender e a provar que estava ali pelo próprio mérito. Tem uma lição poderosa nisso para qualquer pessoa que está começando em qualquer área. Usar as oportunidades que aparecem não é fraqueza, o que define o caráter é o que você faz com elas. Tem momentos na vida de uma pessoa que funcionam como divisores de água, aquele antes e depois que muda tudo de uma vez só. Para Nicolas Cage esse momento chegou em 1995 com Live in Las Vegas, um filme de baixo orçamento sobre um alcoólatra em autodestruição que ninguém apostava que seria um sucesso. Cage não só entregou uma atuação devastadora como foi premiado com o Oscar e o Globo de Ouro de melhor ator, provando de uma vez por todas que por trás da excentricidade existia um talento genuíno e profundo. A partir daí Hollywood abriu todas as portas de uma vez e Nicolas Cage se tornou um dos atores mais bem pagos do mundo num piscar de olhos. Filmes de ação como The Rock, Con-Air e Face Off chegaram em sequência e cada um deles foi um estouro de bilheteria, consolidando sua imagem como garantia de sucesso nas telas. Era o tipo de ator que lotava cinema só com o nome no cartaz, e os estúdios sabiam muito bem disso na hora de assinar os contratos milionários. O que poucos percebiam nessa época de ouro é que Cage nunca abandonou sua essência artística mesmo dentro dos grandes blockbusters. Ele continuava criando personagens com camadas, inserindo detalhes inusitados e carregando cada cena com uma energia que ia além do roteiro. Em Face Off, por exemplo,
Ele e John Travolta passaram 2 semanas estudando os gestos e maneirismos um do outro antes das filmagens, um nível de dedicação que a maioria dos atores de filmes de ação simplesmente não tinha. Se você acha que se dedicar ao trabalho significa chegar cedo e fazer horas extras, espera até ouvir o que Nicolas Cage fazia para entrar em personagem. Para o filme Bird, ele chegou a arrancar 2 dentes sem anestesia para sentir na pele a dor do seu personagem. Isso mesmo, sem anestesia, porque para Cage a fronteira entre a ficção e a realidade precisava ser a mais tênue possível, e nenhum detalhe era pequeno demais para ser ignorado. Para Live in Las Vegas, o filme que lhe rendeu o Oscar, ele passou semanas bebendo em Dublin e pediu a um amigo que o filmasse durante as bebedeiras para estudar seu próprio comportamento sob efeito do álcool. Visitou alcoólatras internados em hospitais, contratou um poeta que vivia embriagado para conviver com ele nos bastidores e tocava bongo no trailer entre uma cena e outra para encontrar o ritmo interno do personagem. É o tipo de preparação que faz qualquer manual de atuação parecer um rascunho incompleto. Esse método de atuação tão extremo e visceral tem um nome que o próprio Cage criou. Ele chama de Nouveau Shamanic, uma abordagem que mistura técnica, instinto, imaginação e uma entrega física e emocional total ao personagem. Para destruir um carro e entrar no clima de um papel violento, ele simplesmente destruía o próprio carro aos gritos. Para interpretar um vampiro em Vampire's Kiss, ele comeu uma barata de verdade em cena porque achou que era o que o personagem faria. Excentricidade ou genialidade? Provavelmente os dois ao mesmo tempo. Se Nicolas Cage fosse tão criterioso na vida amorosa quanto era na escolha dos seus personagens, talvez a história fosse bem diferente. Mas a verdade é que no amor ele mergulhava de cabeça com a mesma intensidade com que destruía carros para entrar em personagem, sem pensar muito nas consequências. Ao longo da vida ele se casou 5 vezes, e cada casamento tinha uma história própria que daria um roteiro de cinema por si só. O casamento mais famoso e curto foi com Lisa Marie Presley, filha do rei do rock Elvis Presley, que durou exatos 109 dias. Os dois viviam numa montanha russa de emoções intensas, brigas espetaculares e reconciliações igualmente dramáticas, incluindo um episódio em que Cage arrancou a aliança de ouro do dedo da esposa e jogou no rio durante uma briga numa ponte. No dia seguinte contratou um mergulhador para tentar recuperar o anel. Não conseguiu, e presenteou Lisa Marie com um anel ainda mais caro como pedido de desculpas. Mas se você achou que 109 dias foi pouco, saiba que outro casamento de Cage durou apenas 4 dias. Isso mesmo, 4 dias. Ele se casou com uma jovem num estado de embriaguez tão avançado que mal se lembrava da cerimônia, e quando recuperou a lucidez entrou com o pedido de divórcio imediatamente. É o tipo de história que você conta para um amigo e ele acha que você está inventando, mas é pura realidade na vida de um homem que sempre viveu nos extremos. Imagina ter 150 milhões de dólares na conta e conseguir gastar tudo isso sem ter nada para mostrar no final. Parece impossível, mas Nicolas Cage conseguiu fazer exatamente isso com uma criatividade nos gastos que rivalizava com sua criatividade nas telas. Castelos na Europa, mansões em Nova Orleans, iates de luxo e uma coleção de imóveis espalhados pelo mundo foram apenas o começo de uma lista de compras que deixaria qualquer economista em estado de choque. Mas os imóveis eram quase a parte sensata da história. Cage também gastou fortunas em animais exóticos como tubarões, polvos e crocodilos. Comprou um crânio de dinossauro por $276 mil em leilão, adquiriu um meteorito, cabeças mumificadas de pigmeus africanos e até uma serpente de 2 cabeças que depois doou para um zoológico. Quando alguém perguntava por que ele comprava essas coisas, a resposta era sempre vaga e poética, algo entre um hobby caro e uma obsessão por história e raridades do mundo. A crise financeira de 2008 chegou como um balde de água fria em tudo isso, derrubando o valor dos imóveis e expondo o rombo gigantesco nas finanças do ator. Logo veio a notícia de que ele devia cerca de $6 milhões ao fisco americano, e que seu gestor financeiro teria deixado as contas saírem completamente do controle.
Os dois trocaram acusações publicamente, mas o resultado prático era cruel e simples. Um dos atores mais bem pagos de Hollywood estava praticamente quebrado. Existe uma diferença enorme entre escolher um papel porque você acredita nele e escolher um papel porque o aluguel vence na semana que vem. Nicolas Cage conheceu essa diferença na pele de um jeito bastante doloroso durante os anos que se seguiram ao seu colapso financeiro. Com dívidas pesadas no pescoço e um estilo de vida caro demais para ser mantido, ele começou a aceitar praticamente qualquer roteiro que chegava às suas mãos, e o resultado foi devastador para sua reputação artística. No auge do desespero financeiro, Cage chegou a fazer 4 filmes por ano, uma quantidade que tornava impossível qualquer tipo de preparação cuidadosa ou seleção criteriosa de projetos. Filmes fracos se acumulavam na filmografia, as críticas negativas chegavam em série e as indicações ao Framboesa de Ouro, o prêmio que homenageia o pior do cinema, viraram uma presença quase anual com o nome dele. O ator que havia ganho o Oscar por Leaving Las Vegas estava agora sendo associado a produções que mal saíam dos triamins de segunda linha. O que é importante entender aqui é que Cage nunca abandonou completamente sua ética de trabalho mesmo nesse período sombrio. Em entrevistas ele sempre deixou claro que tentava dar o seu melhor em cada projeto independente do contexto, e que a quantidade de filmes ruins não refletia falta de comprometimento, mas sim falta de opção. É fácil julgar de fora, mas poucos param para pensar no que fariam se estivessem no lugar dele, com dívidas milionárias e uma família para sustentar. Se você já achou que conhecia todos os lados de Nicolas Cage, prepare-se porque a vida real dele supera qualquer personagem que ele já interpretou nas telas. Certa noite um homem invadiu sua casa em Nova Orleans enquanto ele, a esposa e o filho dormiam tranquilamente. Quando Cage acordou, encontrou um desconhecido completamente nu sentado ao lado de sua cama, usando apenas a jaqueta de couro do próprio ator e segurando uma torta de cereja na mão. Em vez de entrar em pânico, Cage chamou a segurança com uma calma desconcertante e pediu educadamente que o homem devolvesse a jaqueta antes de ser levado pela polícia. Mas os episódios excêntricos não ficavam só dentro de casa. Numa noite de 2011, Cage foi preso depois de ser flagrado bêbado nas ruas de Nova Orleans, gritando com a esposa e chutando carros estacionados enquanto debatia em voz alta sobre qual endereço era o da sua casa. A cena foi tão teatral que parecia uma performance artística ao ar livre, mas as autoridades não compartilharam do mesmo entendimento e ele acabou passando a noite na delegacia. Sua esposa pagou a fiança e foi buscá-lo no dia seguinte. Tem também um episódio que viralizou e que muita gente ainda não sabe que é real. Cage foi expulso de um restaurante porque os seguranças o confundiram com um mendigo. O homem que já havia sido um dos atores mais bem pagos de Hollywood, que já ganhou o Oscar e estrelou blockbusters bilionários, estava tão fora dos padrões de aparência esperados que ninguém o reconheceu. É o tipo de história que ao mesmo tempo dá vontade de rir e de refletir sobre como os julgamentos superficiais podem ser absurdos. Tem gente que coleciona selos, tem gente que coleciona moedas antigas, e tem Nicolas Cage que chegou a colecionar mais de 400 edições raras de quadrinhos com o mesmo fervor de um arqueólogo encontrando tesouros enterrados. Entre essas edições estava Action Comics número 1 de 1938, o gibi em que Superman apareceu pela primeira vez no mundo, uma peça tão rara e valiosa que sua simples existência já faria qualquer colecionador perder o sono. Cage não estava apenas comprando gibis, estava preservando a história da cultura pop com uma dedicação que poucos museus teriam. A paixão pelos super-heróis foi além das prateleiras de casa e chegou até as telas de cinema de um jeito que marcou gerações. No meio dos anos 90 ele quase interpretou o próprio Superman num filme dirigido por Tim Burton. Chegou a vestir o traje e fazer testes de tela antes do projeto ser cancelado por problemas de orçamento e roteiro. Anos depois viveu o motoqueiro fantasma em 2 filmes, um personagem com quem se identificava profundamente desde a infância e que tatuou no próprio braço como declaração permanente de amor ao personagem.
Em 2018 ele emprestou sua voz ao Spider-Man Noir no aclamado filme animado Homem-Aranha no Aranhaverso, e a escolha de casting foi tão certeira que parecia ter sido feita pelo próprio destino. Cage sempre descreveu esse personagem como alguém que assiste a filmes de Humphrey Bogart e enxerga o mundo em preto e branco, uma visão poética que só um ator com sua sensibilidade particular conseguiria traduzir em voz. O resultado foi uma das participações mais elogiadas do filme por críticos e fãs. O que essa paixão toda pelos quadrinhos e super-heróis revela sobre Nicolas Cage vai muito além do hobby de um ator famoso com dinheiro sobrando para gastar. Ela mostra um homem que nunca perdeu a conexão com a criança maravilhada que lia gibis todo dia e sonhava com mundos impossíveis, e que carregou essa chama viva dentro de si mesmo durante décadas de altos e baixos. E é exatamente essa capacidade de preservar o que realmente importa mesmo em meio ao caos que começa a explicar como ele conseguiu fazer algo que poucos esperavam que fosse possível. Existe um momento na vida de certas pessoas em que o mundo parece conspirar a favor depois de um longo período conspirando contra. Para Nicolas Cage esse momento chegou em 2021 com um filme chamado Pig, uma história aparentemente simples sobre um chefe recluso que tem seu porco de estimação roubado e sai em busca do animal pelas ruas de Portland. Com orçamento modesto e sem nenhuma cena de ação espetacular, o filme mostrou um Cage completamente despido de artifícios entregando uma atuação tão crua e verdadeira que deixou críticos e público em estado de admiração genuína. A retomada continuou em 2022 com The Unbearable Weight of Massive Talent, uma comédia ousada em que Cage interpretava uma versão fictícia de si mesmo tentando salvar a própria carreira. O filme exigiu um nível de autoironia e coragem que poucos atores teriam, afinal não é qualquer um que topa rir de si mesmo na frente do mundo inteiro com tanta generosidade e inteligência. As críticas foram as melhores que ele recebia em décadas. O público abraçou o projeto com entusiasmo e o mais importante, os cachês desses filmes permitiram que Cage finalmente quitasse suas dívidas e recuperasse sua liberdade financeira. O que esses dois projetos têm em comum é algo que vai além do sucesso de bilheteria ou das boas críticas. Ambos mostram um ator que voltou para o essencial, para aquilo que sempre fez dele um artista diferente de todos os outros, a capacidade de se entregar completamente a um personagem sem rede de segurança e sem medo do julgamento alheio. Cage não tentou imitar o que funcionava para outros atores da sua geração, ele simplesmente voltou a ser ele mesmo com toda a força e vulnerabilidade que isso implica. Essa retomada artística provou algo que qualquer pessoa em processo de reconstrução precisa ouvir. Não importa o tamanho da queda, sempre existe um caminho de volta quando você tem clareza sobre quem você é e coragem para ser isso sem pedir desculpas. Nicolas Cage demorou alguns anos para encontrar esse caminho de volta, mas quando encontrou chegou com uma maturidade e uma profundidade que o sucesso fácil dos anos 90 jamais poderia ter produzido. No meio de toda a agitação, das dívidas, dos casamentos relâmpago e dos escândalos noturnos em Nova Orleans, existe um fio condutor que atravessa a vida de Nicolas Cage de ponta a ponta e que quase nunca aparece nos memes ou nas manchetes sensacionalistas. Esse fio se chama família. E para Cage ela sempre foi muito mais do que uma obrigação ou um detalhe biográfico. Era e continua sendo a razão mais profunda por trás de muitas das suas escolhas mais importantes. Pouquíssimas pessoas sabem, por exemplo, que Nicolas Cage recusou papéis em duas das maiores franquias da história do cinema, O Senhor dos Anéis e Matrix, porque aceitar significaria passar anos morando na Nova Zelândia ou na Austrália longe do filho mais velho Weston. Pensa bem no tamanho dessa decisão. Abrir mão de projetos que se tornaram fenômenos culturais globais e que fizeram fortunas para seus protagonistas, tudo isso porque um pai não queria ficar anos sem ver o filho crescer. É o tipo de escolha que a maioria das pessoas nunca saberá que ele fez justamente porque o silêncio em torno dela é total. Cage tem 3 filhos de relacionamentos diferentes, Weston, Cowell e a caçula August Francesca. E cada um deles ocupa um lugar especial na sua vida de um jeito muito particular.
Weston seguiu os passos do pai nas artes e os dois cultivam uma relação de admiração mútua e parceria criativa. Cauell já emprestou a voz a personagens animados e cresce sob o olhar atento de um pai que sabe exatamente o peso que o mundo do entretenimento pode ter sobre um jovem. E a pequena August, nascida em 2022, trouxe para Cage uma alegria renovada que ele mesmo descreveu como a maior aventura da sua vida. O que a relação de Nicolas Cage com a família ensina é algo que nenhum curso de desenvolvimento pessoal consegue transmitir com tanta clareza. O verdadeiro legado de uma pessoa não se mede pelos prêmios que ganhou ou pelo dinheiro que acumulou, mas pelas conexões humanas que cultivou com cuidado e presença ao longo do caminho. Cage errou muito, gastou demais, casou rápido demais e às vezes bebeu mais do que devia, mas nunca deixou de ser pai com toda a intensidade que ele coloca em tudo que faz. Existe algo de poético no fato de que o primeiro papel principal de Nicolas Cage numa série de televisão seja exatamente o de um super-herói envelhecido e sem sorte que precisa encarar seu passado. Spider-Noir chega ao Prime Video em 27 de maio de 2026 com 8 episódios que prometem ser um divisor de águas tanto na carreira do ator quanto no universo das séries de super-heróis. Para um homem que colecionou gibis desde criança e tatuou um motoqueiro fantasma no braço, protagonizar uma série da Marvel é a realização de um sonho que vinha sendo construído há décadas. Chega um momento na vida de certas pessoas em que a quantidade deixa de importar e a qualidade passa a ser a única moeda que faz sentido. Para Nicolas Cage esse momento chegou de forma bastante clara quando ele olhou para o espelho, percebeu que estava chegando aos 60 anos e decidiu fazer uma conta simples mas poderosa: quanto tempo me resta e o que eu quero fazer com ele? A resposta que surgiu dessa reflexão surpreendeu muita gente, mas faz todo sentido para quem acompanhou de perto a trajetória dele. Cage anunciou que pretende fazer apenas mais 3 ou 4 filmes para o cinema antes de encerrar esse capítulo da carreira, não porque perdeu o amor pela arte mas porque quer dizer adeus às telas grandes num momento alto e com escolhas que realmente signifiquem algo para ele. Ele mesmo usou o pai como referência nessa reflexão, lembrando que o homem que mais admirou na vida morreu aos 75 anos e que se tiver a mesma sorte ainda tem bons 15 anos pela frente para aproveitar com sabedoria. É o tipo de consciência sobre a própria finitude que transforma completamente as prioridades de qualquer pessoa. A televisão aparece como um horizonte novo e empolgante nesse próximo capítulo, um universo que Cage ainda não explorou com profundidade e que oferece possibilidades narrativas que o cinema tradicional muitas vezes não comporta. Além disso, a família continua sendo o centro gravitacional de tudo, especialmente agora com a filha pequena August em casa trazendo de volta aquelas alegrias simples da paternidade que ele mesmo descreveu com um brilho nos olhos raramente visto em entrevistas. Cantigas de ninar, idas à loja de brinquedos e o prazer de ver uma criança descobrir o mundo do zero são experiências que nenhum cachê milionário consegue comprar. Chegamos ao fim dessa jornada incrível pela vida de um homem que viveu mais em algumas décadas do que a maioria das pessoas viveria em várias vidas juntas. Nicolas Cage não é apenas um ator excêntrico de Hollywood, ele é um espelho poderoso que nos convida a olhar para nossas próprias contradições, medos e potencial inexplorado. A verdade que a trajetória de Cage revela é desconfortável e libertadora ao mesmo tempo. Não existe caminho para a grandeza que passe longe do caos, da perda e da reconstrução. Os momentos em que ele estava no fundo, aceitando qualquer papel para pagar contas e sendo confundido com um mendigo na porta de um restaurante, foram exatamente os que forjaram o artista maduro e consciente que protagoniza Spider-Noir aos 60 anos com mais força e relevância do que nunca. O brilho que você vê hoje foi temperado pelo caos de ontem. Se esse conteúdo fez você pensar, sentir e talvez enxergar sua própria jornada de um ângulo diferente, então ele cumpriu seu propósito. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos, porque ainda temos muitas histórias assim para contar juntos. Histórias de pessoas reais que provaram que entre o brilho e o caos existe sempre um caminho de volta para quem não desiste.